Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Obrigado, Milton. Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós vamos ler apenas o versículo de número 23. Maravilha, glória a Deus. Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. Amém? Tessalonicenses 5, 23. Aleluia. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses 5, 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam completamente guardados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, esta é a tua palavra, nós vamos receber dela aqui nessa noite de domingo. Oramos, ó Deus, para que através desta palavra o Senhor possa falar aos nossos corações aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de agir, tenha liberdade de fluir no nosso meio por intermédio da sua palavra, que ela alcance o nosso coração, que ela nos fortaleça para mais uma semana na sua presença. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Diga para o irmão que está aí perto de você, que bom te ver aqui hoje. Glória a Deus. Meu irmão, por volta do século IV, os pais da igreja, nossos chamados pais da igreja, os pais da igreja vêm desde os primeiros apóstolos, até aqueles que batalharam pela igreja ao longo de sua história, principalmente nos primeiros séculos, e ainda considerado como um dos pais da igreja, por volta do século III, Santo Agostinho de Hipona começou a organizar de forma metódica, ou metodológica, a teologia. Na verdade, o que Santo Agostinho começou a fazer? Ele é considerado, para nós, o pai da teologia moderna. Então é Agostinho que começa a pegar os assuntos bíblicos e colocá-los juntos, compondo matérias específicas que nós chamamos de teologia moderna. Até Agostinho de Hipona, havia o estudar sobre as coisas de Deus e sobre os escritos dos apóstolos, mas aquilo era feito de maneira aleatória. Até o século III, então, quando chegou no século III, houve a necessidade de colocar isso de maneira agrupada, e aí é Agostinho que começa a fazer essa organização. O primeiro passo de Santo Agostinho de Hipona, o primeiro trabalho dele, é em cima das cartas do apóstolo Paulo. Agostinho pega como base aquilo que Paulo tinha ensinado, e começa a dividir em assuntos classificados, aqueles assuntos abordados pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, ele pega todos os textos que falavam sobre a vinda de Jesus e coloca junto. Todos os textos sobre salvação e coloca junto. Todos os textos sobre Deus, todos os textos sobre o Espírito Santo, todos os textos sobre Jesus,
E vai formando ali blocos dentro da teologia, e aí os assuntos vão surgindo. Com o passar do tempo, e eu não sei precisar você em que época exatamente isso aconteceu, os líderes da igreja deram nomes a esses grupos. Por exemplo, Deus, teologia, o estudo sobre Deus, não é? Jesus, os textos que falavam sobre Jesus, cristologia. Os textos que falavam sobre salvação, soteriologia. Os textos que falavam do Espírito Santo, pneumatologia. Nós consideramos Santo Agostinho de Hipona, o pai da teologia moderna, por ser ele o primeiro que começou a falar nesses assuntos de maneira individual, tratar cada assunto da sua maneira. Eu entendo os pais da igreja, os estudiosos da igreja, quando eles fizeram isso, porque era uma tentativa de organizar o estudo. E realmente, quando você entende ou começa a buscar determinadas respostas dentro da Bíblia, você percebe que ter esses assuntos de maneira organizada é uma bênção e nos ajuda muito na sua interpretação. Entre esses assuntos que foram separados, pela teologia moderna, um tempo depois, outros assuntos pormenores começaram também a ser estudados, Como, por exemplo, há várias doutrinas que nós deixamos de estudar dessa maneira, e eu particularmente considero um equívoco da igreja atual, do tempo em que nós vivemos, porque isso já foi objeto de discussão, que gerou até briga dentro de igrejas, Então, por um lado, foi bom isso parar, isso acabar. Mas, por outro lado, mostra para a gente que nós perdemos o interesse por essas coisas, Como, por exemplo, assuntos menores como adoção, justificação, santificação, salvação, Dentro da salvação, alguns outros assuntos como calvinismo, arminianismo. Era bom, eu acho que eu preferia o tempo que a gente gastava estudando esses assuntos, defendendo essas teorias, do que hoje que a gente não está querendo saber de nada a respeito desses assuntos. Talvez era melhor quando a gente estava dialogando, sem brigas, claro, a respeito desse assunto, do que hoje que nós não queremos saber absolutamente nada a respeito de assunto nenhum. Entre esses assuntos pormenores da teologia moderna, nós temos a composição do homem, que é o nosso assunto de hoje aqui. Hoje eu quero falar sobre a constituição do homem, Então, esse assunto, ele tem pelo menos duas vertentes. Tem uma vertente que eu defendo e acredito, embora seja meio divergente no meio que nós estamos, no meio batista. A primeira vertente é a vertente da dicotomia. A vertente da dicotomia é a vertente que acredita que o homem é composto, é constituído por parte física ou material e parte espiritual. Para a dicotomia, a parte espiritual é composta por alma e espírito, que são sinônimos, são a mesma coisa. À luz da dicotomia, alma e espírito fazem parte da espiritualidade do homem, E os dois são sinônimos. Uma é característica do outro. Isso para a dicotomia. Eu estou apresentando a você as teorias. E a outra parte, a material, é o nosso corpo físico. Para a dicotomia, o homem é constituído, e é por isso que eu a defendo, o homem é constituído de parte material e parte espiritual, porque a Bíblia fala do destino do corpo, que retorna ao pó, e a Bíblia fala do destino da alma, que retorna para Deus que o deu, e não fala nada sobre o destino do espírito, Então a dicotomia define o assunto. O principal ponto de discussão, um dos principais pontos de discussão, seria o destino do espírito, Se a gente for separar os três, como vamos fazer na tricotomia, que é a doutrina mais aceita, porque é mais fácil de ser explicada, Existem coisas que a igreja nos ensinou por ser mais fácil e não por ser correto. E são coisas que não interferem na nossa salvação. Por exemplo, se você acreditar
que o homem é corpo e parte espiritual, ou acreditar que o homem é corpo, alma e espírito, você vai chegar no céu acreditando nas duas coisas. Tem problema. Não vai gerar nada relacionado à sua salvação. Acho que é por isso que o assunto ficou meio maçante e a igreja acabou esquecendo. Porque não interferia em absolutamente nada a forma como você acredita, se é um ou se é outro, né? E acreditando na tricotomia, não há um destino para o espírito. A tricotomia não explica o destino para o espírito. Então, teve alguns momentos na igreja que os irmãos realmente acreditaram que o espírito ficava vagando aí na terra, né? E aí às vezes você topava com o espírito aí, via uma assombração, aí era o espírito que estava vagando. Então a dicotomia, ela defende melhor essa questão, porque ela resolve o problema do destino do espírito. Essa é a dicotomia. Nós temos a doutrina que é mais ensinada dentro da igreja, eu vou te falar também, não é só pela facilidade que ela é a doutrina mais ensinada, que é a tricotomia, que eu já falei algo dela aqui. A tricotomia acredita que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. É mais fácil para nós defendermos a tricotomia, porque os versículos bíblicos sobre o assunto são mais claros. Embora ele não tenha uma resposta, é mais fácil a gente achar corpo, alma e espírito na Bíblia, do que achar parte material e parte espiritual, né? O mais lindo da tricotomia é a imagem e semelhança que ela nos faz do nosso Criador. Esse é um dos principais motivos que a maioria dos estudiosos e das igrejas e das denominações defendem ou defenderam no passado a tricotomia como correto. Porque assim como o nosso Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. O nosso Deus é trino e o ser humano também é trino. Não é divino como Deus, mas também é constituído em 3 partes. Para a gente poder falar um pouco a respeito do assunto, é claro que é importante nós voltarmos lá quando o homem foi criado, em Gênesis capítulo de número 1. A criação do homem, ela é diferente de qualquer outra criação que Deus havia feito até aquele presente momento. A criação do homem, ela é diferente da criação do universo, ela é diferente da criação das plantas, ela é diferente da criação dos animais, e pasme você, ela é diferente da criação dos anjos. Com exceção do homem, todas as outras etapas da criação que eu citei para você, foram criados pelo poder da palavra. Deus um dia disse, haja anjos, e os anjos passaram a existir, num número exato, em 4 classificações, já prontos, sem precisar crescer, desenvolver ou se multiplicar, e cada um já fazendo a sua determinada função. Quando Deus foi criar o universo, Ele o fez através da sua palavra, haja luz e houve luz. Quando Deus foi criar a terra e o jardim do Éden, tudo Ele criou através de sua ordenança. Deus disse, haja dia, haja noite, haja plantas, separe a água da terra, haja plantas, haja animais no mar, haja animais nos céus, hajam animais terrestres. E de repente, isso é lindo, eu me imagino assistindo a criação quando eu falo isso. Imagina Deus falando assim, haja animais terrestres, e já saiu cavalo correndo, leão, elefante, tudo pronto. Eu não tenho dúvidas com a pergunta que intrigou a humanidade durante séculos. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha veio primeiro, porque na hora que Deus falou, haja animais, saiu galinha voando e galo já pronto, sem precisar crescer e desenvolver, porque na hora que Deus disse, haja animais,
Os animais simplesmente passaram a existir naquele momento. Mas quando Deus foi criar o homem, o que ele fez, irmãos? Ele desceu na terra. Ai, vai ser diferente. Não é à toa que depois dele ter criado o homem, ele colocou o homem como coroa da sua criação. Deus desceu na terra e não foi pelo poder do haja. O Senhor pegou da poeira da terra, do resto de sua criação, daquilo em sua criação que era mais insignificante. A palavra pó da terra, descrita em Gênesis, no original hebraico, dá o sinônimo de poeira. Aquela poeira fininha que às vezes fica esquecida debaixo da cama. Você foi lá e faxinou a casa, mas não limpou debaixo da cama. Aí vai juntando aquela poeirinha lá debaixo da cama. A poeirinha insignificante que você até deixa de lado embaixo da cama, é a que Deus usou para criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso é para mostrar para nós duas coisas. A primeira é que Deus faz coisas preciosas de pequenas coisas, né? Ele pegou o insignificante e fez a coroa da sua criação. A segunda, para demonstrar para nós que nós não somos nada. Você não é nada, meu. Nós não valemos nada diante dele, diante da sua criação. Nós somos o vermezinho de Jacó. O salmista estava corretíssimo quando ele usou essa expressão. Nós somos nada. Nós só somos alguma coisa porque temos Deus. Ele desceu na própria terra, não foi pelo poder do haja, fez um barro com o pó dessa terra e com as suas próprias mãos desenhou, fez cada detalhe, fez cada parte do nosso corpo. Não foi com o poder da palavra, como um artesão criando a sua arte. Você já viu alguém fazendo uma arte de pedra, esculpindo na pedra alguma coisa, ou no metal, ou no gesso, ou pintando um quadro? Você já viu um quadro de um artista, de repente assim, pegando alguns detalhes? Como que os artistas conseguem, por exemplo, pintar um quadro, usando tinta e uma tela, e por posições diferentes você consegue perceber detalhes diferentes do quadro. Assim Deus fez, com o poder da sua própria mão, como um escultor, como um artesão. Ele esculpiu com as suas mãos cada detalhe. Não foi pelo poder do haja. Nós somos perfeitos. E tudo que há em nós é perfeito, e foi feito pelas suas próprias mãos. Você já viu alguém fazendo hemodiálise? Você já teve oportunidade de ver alguém fazendo hemodiálise? Sabe qual é o tamanho do nosso rim? Você sabia que o seu rim é mais ou menos do tamanho de um ovo? Um pouco maior que um ovo é o seu rim. Você já viu o tamanho da máquina de hemodiálise? Ela tem quase 2 metros de altura. A máquina que filtra o líquido do seu corpo, criada por Deus, é do tamanho de um ovo. A criada pelo homem tem quase 2 metros de altura. Então a máquina é perfeita. Você já viu alguém entubado? Os nossos pulmões é mais ou menos desse tamanho. Quando falta ar, você já viu o tamanho do balão de oxigênio, o tanto de tubo que coloca numa pessoa? A máquina do homem depende de várias coisas. A de Deus não é desse tamanho sim, não depende de nada. O corpo humano é perfeito, tudo funciona no seu devido lugar. E Deus fez tudo isso com as suas próprias mãos. Não há o poder do haja aqui. Na hora da coroa da criação ele desceu. Muito mais do que isso, ele não apenas fez com as suas próprias mãos, como ele sopra no ser humano o fôlego da vida, aonde ele se torna alma vivente. É aqui que eu sou de Cotton. Deus soprou a alma,
e o resultado da alma é o espírito. Deus sopra a parte espiritual, porque até então Deus só tinha nas mãos um boneco de barro, só tinha a parte física, só tinha a parte material construída. E isso que Deus faz de soprar em nós o fôlego da vida é um diferencial enorme, muito grande, porque a partir do momento que Deus sopra nas narinas do homem, algumas coisas muito importantes acontecem aqui. Primeira delas, Deus está pegando algo de dentro dele e colocando no homem no ato de inspirar e expirar. Entende-se pela descrição bíblica que Deus está com um boneco de barro nas mãos e faz isso aqui, ó. Algo veio de dentro de Deus para dentro de nós. Isso não foi feito nos animais. O que nos difere dos animais? O sopro da vida dado por Deus em Gênesis capítulo de número 1. É o que nos difere. Irmãos, devemos tratar os animais com todo respeito e carinho, não judiar de animais, né? São criação de Deus, então a gente tem que pensar bem nessas questões. Hoje há um movimento global muito intenso a favor do cuidado com os animais. É claro que os exageros estão errados, mas nós também não podemos deixar os animais sofrendo por aí, né? Porém, há uma diferença muito grande entre nós e os animais. O sopro da vida. Um animal não é alma vivente. Cuida dele, trata dele, tenha em casa, ame, dê carinho, mas ele não é alma vivente. Um animal age por instinto. Um animal não tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões por si próprio. Por que que nós temos essa capacidade e eles não têm essa capacidade tão aperfeiçoada quanto o ser humano? Talvez, pastor, o meu cachorrinho fica triste, fica mesmo. Meu cachorrinho dá amor, dá mesmo. Mas a capacidade dele não é semelhante à nossa. Por quê? Em nós foi soprado o fôlego de vida. Há algo que só foi feito no ser humano. Foi o fato de Deus soprar nas suas narinas e ele se tornar alma vivente. O texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo é um texto que apresenta para nós, de maneira separada, o corpo, a alma e o espírito, que constituem o homem na sua formação. Eu entendo os pais da igreja quando estudaram esse assunto de maneira separada. Porém, nós precisamos compreender que o ser humano constituído por essas três coisas, vamos dizer assim, bem no mineirês, né? Ele precisa funcionar de maneira integrada. Amém? O ser humano, no texto que nós lemos aqui, nos ensina isso, precisa se manter de maneira integrada. E o próprio Deus vos santifique completamente. Depois do completamente, Paulo menciona as três partes que constituem o ser humano, e antes disso ele pediu que Deus conserve, que o Espírito Santo conserve plenamente essas três áreas. Ou seja, enquanto ser humano, para que nós possamos estar bem, as três áreas da nossa vida precisam estar bem. Dei tanto conhecimento teológico, agora vamos falar sobre prática agora. Para você estar bem, seu corpo tem que estar bem, sua alma tem que estar bem, seu espírito tem que estar bem. Se o seu corpo estiver bem e a sua alma estiver mal, mesmo que o seu espírito esteja bem e esteja 2-1 dentro do resultado que está aí dentro da sua vida, você vai estar mal. Entende isso? Para que o ser humano esteja bem, corpo tem que estar bem, alma tem que estar bem e espírito tem que estar bem. Nós vamos tratar um pouco aqui nessa noite sobre essas três áreas da constituição do corpo humano, do ser humano. Corpo, alma e espírito. Embora vamos tratar separado, eu adianto para você de antemão que você é integrado.
E as três partes precisam estar bem. Porém, os nossos pais da igreja trataram desse assunto de maneira separada, para a gente poder compreender o valor de cada uma dessas áreas na nossa Constituição, e quem sabe até trabalhar elas, que é o que eu quero fazer aqui nessa noite, para que uma delas seja restaurada. E nós precisamos restaurar ambas as três. Então nós precisamos entender o que é do corpo, o que é da alma e o que é do espírito. Mas não se esqueça, por favor, que você é integrado e as três áreas precisam se comunicar para que você esteja bem, né? Para que você esteja bem. Por exemplo, se você estiver saudável, sua saúde estiver de leão, mas o seu espírito, seu espiritual estiver mal, você vai estar mal. Ou o contrário, se você estiver crente mesmo, orando e lendo a Bíblia e santarrão e jejuando, mas o seu físico não estiver bem, você não está bem, você está mal. Quando eu digo que nós somos integrados, também nós precisamos entender o seguinte, que o que eu faço para um, não significa que não serve para o outro. Descansar também é espiritual. É espiritual. Tem hora que é melhor você descansar do que exausto querer cuidar da sua espiritualidade, aquilo não vai ter valor algum. Descansar é espiritual. Fazer terapia é estar bem fisicamente. Entende? Isso significa que nós somos integrados. Não quer dizer que eu vou fazer algo para o corpo, vai prejudicar o meu espírito, nem sempre. Há situações que eu vou ter que fazer pelo meu corpo, para que o meu corpo esteja bem, para que o meu lado espiritual possa ser manifestado. Então vamos lá, o ser humano é constituído em primeiro lugar de corpo, né? O que é o corpo? O corpo é essa parte física, o que nós podemos ver. O corpo, ele é a parte material, é esse corpo que desenvolve, envelhece, cansa, é feio, é bonito, é gordo, é magro, muda o tom de pele. Isso é corpo. Isso é só uma carcaça. Alguém diria, no passado, biblicamente falando, que talvez das três partes seja a mais insignificante, porque é a única delas que tem fim, que acaba e que nós não vamos precisar mais dele em hipótese nenhuma. O nosso corpo é só a carruagem que você utiliza para tomar uma decisão espiritual aqui nessa terra, optar por Jesus ou não. Depois dessa decisão tomada, você não vai precisar mais desse corpo. Aliás, quando chegar no céu, o Senhor vai te dar um novo corpo. Então, para alguns, o corpo é a parte mais insignificante. Porém, isso não quer dizer que você não precisa cuidar desse corpo. Já que é a parte mais insignificante, larga o corpo para lá, né? Que foi o erro cometido pelos nossos irmãos do passado. Pode comer, pode engordar, não precisa fazer exercício físico, pode comer errado, não precisa ir no médico, não estou nem aí para minha aparência física, porque o que importa é ir para o céu. Isso é um pecado. Porque Paulo disse que nós precisamos conservar o nosso corpo. Além do mais, Paulo é fantástico nesse aspecto aí, porque além de Paulo falar sobre esse assunto em diversos textos, ele vai citar para nós que esse corpo físico é templo do Espírito Santo de Deus, e ele requer de nós cuidado. Esse corpo precisa de cuidado, não é a nossa parte principal dessa mensagem, não é o ponto principal aonde eu quero chegar com essa mensagem, mas eu não posso deixar de dizer isso aqui. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Se você deixar o seu corpo feio, quem vai se interessar por casar com você? Se você deixar seu corpo acabar, não, pastor, já resolvi meu problema, já sou casado. Se você deixar seu corpo acabar, talvez o seu casamento acabe por falta de cuidado com você, porque você não se amou.
Eu até acredito que dispensa eu ficar falando aqui do corpo, porque o mundo já prega muito para nós sobre o corpo. Eu fiz domingo passado 40 anos, né? Daqui a pouco a Luísa vai jogar uma cadeira em cima de mim ali, mas eu com 40 anos nunca entrei dentro de uma academia. Ainda, sabe aquela vontade, né? Que você acorda de fazer exercício físico, de ir para a academia e malhar? Eu não tenho. Né? Eu não tenho ainda, tomara que Deus me desperte a isso aí, quem sabe, né? Eu não tenho esse desejo. Mas o mundo para nós prega isso muito hoje. Nós vivemos um tempo onde o corpo nunca foi tão adorado quanto agora. É difícil você achar alguém que não faz atividade física. A gente que não faz atividade física, fica até com vergonha, porque todo mundo faz atividade física, e aí quando você não faz atividade física, parece que você está fora do ambiente. Seus parentes conversam só sobre academia, sua roda de amigos fala só sobre academia, pedal, caminhada, corrida, e você fica até com vergonha, você fica assim, gente, eu não estou fazendo nada disso, será que eu estou em pecado, meu Deus? A gente começa a achar que a gente está fora do negócio, porque todo mundo parece que está fazendo academia, parece que daqui uns dias para entrar em algum lugar, vão perguntar para você assim, você faz academia? Aonde você faz academia? Não faço academia não, mas dou uma pedalada, vou ali na usina, né, de bicicleta, comprei uma bicicleta para mim. Então assim, parece que o mundo hoje fala muito a respeito desse assunto. As academias estão cheias, as opções de academia são variadas. Aqui na cidade você tem academia que é só para mulher, né? Se o marido for ciumento, vai lá, mas na academia só tem mulher lá, não tem problema. Então você tem várias opções de academia. Nós moramos numa cidade linda. Se você não tem condições de pagar uma academia, você vai ali na orla da praia e caminha lá na orla, na avenida da praia, tem um espaço separado. Exercício físico para nós em Lagoa da Prata não é desculpa. Se você não gostar da praia, tem a lagoa lá do Palmeiras, lá você vai ficar andando em volta da lagoa do Palmeiras lá também, um monte de gente lá de tarde fazendo caminhada. Para nós não é desculpa, e o mundo prega muito isso hoje, muito. Onde eu trabalho, eles oferecem como convênio 2 academias para o funcionário. Não pode escolher, você quer ir na Nine ou na Matrix, pode ir, tem um convênio, paga mais barato, desconta no salário, para incentivar o pessoal a ir para a academia. Então assim, hoje o mundo prega isso para nós, né? O mundo fala isso para nós, e o que não pode acontecer, muitas vezes que é o que acontece hoje, é o excesso de cuidado, porque em contrapartida, nós arrumamos tempo para academia, para atividade física, para cuidar do corpo, que amanhã vai voltar para o pó, isso é irrevogável, e não arrumamos tempo para Deus. Se nós tivéssemos a mesma disposição para servir Jesus, igual a vontade que a gente tem de malhar e puxar ferro, né? Olha lá, malhar 5 horas da manhã para ir na igreja. Não, uma dor aqui, não vou na igreja hoje não. Para a academia, vai gripado, tomando antibiótico, paga o preço, não posso falhar. Para cuidar do corpo, muitas vezes nós gastamos lá, compra o whey, R$200, creatina, não sei o que mais, complementos alimentares, suplementos. Tem crente que compra até coisa errada, remédios proibidos no Brasil, toma bomba, injeta. Mas se falar que é para servir o Senhor, não, tão cansado, não, na igreja é a mesma coisa, não vou não. Nós não chegamos atrasados na academia, nós não deixamos passar o nosso horário. Se pudesse ir mais horas, tem gente que iria mais horas. Mas para servir a Deus, aí virou o seguinte, nós colocamos o nosso corpo num estandarte que ele não deveria estar. Tem gente que acha que o corpo é tudo. O camarada está malhando na oficina, se ele for trocar uma lâmpada, ele fazer um músculo subir para ver. E compra camisa apertadinha, slim, com um baby look. Na minha época, o homem que comprava camisa baby look era de gênero duvidoso. Hoje os homens usam camisa baby look.
Você vai fazer camisa na igreja, pergunta o irmão, qual o tamanho de sua camisa? Ele, G, Baby Look. Aí você pensa assim, isso é para mulher? Não, é porque o irmão malha agora, a barriga de tanquinho, a camisa tem que ser slim, e a manguinha aqui tem que ser pequenininha, para antes de sair de casa, isso acontece, o camarada tem um peso de 5 quilos na casa dele, e eu já vi isso acontecer para a pessoa ir para a igreja, ela vai lá no peso de 5 quilos, antes de vir para a igreja, malha lá, aí enche, né? Aí o camarada, agora eu vou para a igreja agora, né? E aí nós colocamos o corpo num pedestal que ele não deveria estar. Não digo que você não deveria fazer. Eu só estou olhando para os exageros da situação. Esse corpo tem um destino final, o pó da terra. Morreu, acabou. Vai envelhecer. Tem um quadro de todo tamanho na minha casa, na porta do corredor, de quando a Edileia estava com quase 9 meses de gravidez do Thiago Natan. Meu irmão, eu tinha 5 vezes mais cabelo do que eu tenho hoje. Na hora que eu olho para esse quadro, eu penso assim, como é que pode, gente? Será que é a vacina do Covid? Será que... Mas eu penso assim, o Marcos caiu antes de tomar a vacina do Covid... O Milton, não foi a vacina não, né, Milton? É o janeiro mesmo que está chegando. Aí eu olho para aquela cabeleira e penso assim, meu Deus. Irmãos, quando eu era jovem, até ali uns... Jovem eu ainda sou, né? Mas quando eu tinha ali uns 18 anos, eu tinha que ir no barbeiro 2 vezes por mês. Não era por estética. Igual hoje o pessoal vai 2, 3 vezes por mês só para acertar a parada. Eu tinha que cortar o cabelo 2 vezes por mês, porque era muito cabelo. E aí a gente vai mudando, esse corpo hoje existe, amanhã não vale nada. Hoje você está contemplando a sua beleza, amanhã as rugas vão aparecer, por mais botox que você tenha condições de colocar, por mais plásticas que você tenha condições de fazer, o processo de envelhecimento é imparável, porque nós pecamos lá no Éden, lá, e ele vai chegar, uma hora ou outra vai desandar. Vai desandar, você pode esticar o rosto, a pele da sua mão não mente, o janeiro chegou. Você pode colocar botox nos lábios, a pele do pescoço aqui jamais vai mentir a sua idade. São cirurgias que não tem como fazer, a da mão aqui atrás e a do pescoço, condena a nossa imagem. Esse corpo hoje está aqui e amanhã já não existe mais. Temos que cuidar dele, mas ele é passageiro. O ser humano é constituído em segundo lugar pela alma. Você sabe o que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções, sentimentos e pensamentos. As nossas emoções, sentimentos e pensamentos estão na nossa alma. Toda vez que há uma manifestação sentimental dentro de você, é a sua alma se manifestando. Alegria, tristeza, dor, angústia, depressão, solidão, é a sua alma se manifestando. Assim como o nosso corpo, a nossa alma também necessita de cuidados. Glória a Deus. Hoje temos profissionais formados que nos ajudam a tratar a nossa alma. Quando sozinho você não conseguir tratar a sua alma, procure ajuda. Faça terapia. Procure um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista. Quando você sozinho não consegue tratar a sua alma, assim como você vai para a academia, assim como você vai ao médico quando seu corpo está doendo, assim como você cuida da sua alimentação, cuida da sua alma. O que adianta você estar vivendo uma vida de oração bacana? O que adianta o seu corpo estar malhado? E o que adianta se a sua alma estiver ruim? O que adianta? Se o seu coração, dentro dele tiver tristeza, o que adianta você saber, ter entendido a graça do Evangelho, mas a sua alma está abatida? A alma abatida abateu reis em Israel, profetas. Colocou o maior profeta a nível de sinais, Elias, um dos maiores nomes da história de Israel, depressivo, com medo de uma mulher, por 40 dias dentro de uma caverna, pedindo a morte.
o homem que faz cair fogo do céu, o homem que é o profeta da história de Israel, passou por um momento de depressão. E ainda bem que o Senhor mandou ajuda para ele lá. Porque não adianta ser só o grande profeta das nações. Não adianta ser só musculoso. Você já viu pessoas que atentam contra a própria vida? É um problema na alma. É uma doença na alma. Às vezes a pessoa é jovem. Às vezes a pessoa é bonita. Às vezes a pessoa tinha a vida toda pela frente. Mas a alma estava doente. Para cuidar da alma, nós já começamos a entrar aqui, por exemplo, com o auxílio divino. Embora tenham profetas aí fora que prometem um emagrecimento após uma oração, né? Vamos orar aqui para você que você vai emagrecer. Embora há profetas que prometem isso, eu não acredito em auxílio divino para o cuidado com o corpo nesse aspecto. Tá? Não sei se Deus vai desentupir a veia do seu coração porque você se alimenta mal. Não sei se Deus vai fazer isso, não. Não sei se Deus vai tirar a protuberância abdominal após uma oração e você comendo só barrigada e doce e tal. Ainda bem a gente está dentro da igreja, mas para quem está fora da igreja só tomando a cervejinha e vai gerando aquela barriga, Deus não vai tirar isso de você após uma oração. Quando nós falamos de alma, o Senhor já intervém. Quando eu digo sobre cuidar da nossa alma sozinho, não é bem um sozinho assim, né? É com o auxílio de Deus. É falar como o salmista disse: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Primeiro passo na doença da alma. Se a sua alma está doente, o Senhor pode curar ela aqui nessa noite. Confie em Deus. Não entra nesse buraco chamado depressão. Se você está no fundo do poço, Jesus está sempre com a mão estendida para tirar você de lá. Ânimo. Você está querendo desistir do trabalho, desistir do casamento, desistir da vida. Jesus está aqui nessa noite e Ele é o seu lugar seguro. Ele é a sua habitação, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. E quem falou isso, todas essas histórias que eu citei aqui, de Elias para cá, quem falou isso estava com problema na alma. Davi, o maior rei em Israel, após ser oprimido pelo seu próprio filho, foge para a caverna do Adulão e tem a sua alma abatida, mas ele espera em Deus, para que Deus restaurasse a sua alma. Se você está abatido, se você está perturbado, se você não consegue, se você não tem forças, Deus te levanta, porque Deus restaura a nossa alma. E se você não achar esse caminho sozinho, procure um terapeuta, de preferência cristão, que ele te ajuda a encontrar esse caminho, né? Claro que quando a gente fala para uma pessoa procurar terapia, alguns cuidados precisam ser tomados, certo? Procure psicólogos cristãos, procure terapeutas cristãos. Uma vez na Lírio dos Vales, seminarista lá na igreja, aí tinha um jovem, o jovem era de Deus, o menino era uma bênção. Hoje ele voltou para o Senhor, então eu vou dar o testemunho antes de contar o testemunho, né? Ele é até pastor, e é até um pastorzão assim exagerado, usa que esse tem judeu, e faz umas campanhas, de vez em quando eu vejo ele no Instagram, eu penso, gente do céu. Teve uma época que o menino era crente na igreja mesmo, tudo que tinha com os adolescentes, eu dirigia os adolescentes lá, e o menino estava, e o menino era colado comigo, e queria aprender, e queria fazer seminário, e queria pregar, e orava pelos outros meninos, o menino era uma bênção. Mas ele tinha um probleminha de atenção, e a mãe resolveu levar no psicólogo. Eu sei disso porque depois ele se abriu comigo. Você sabe o que o psicólogo falou para ele? Na primeira sessão com o psicólogo falou para ele assim: aqui, larga esse negócio de igreja, você não vai melhorar da igreja não, a igreja não vai te ajudar, vai sair com o pessoal da sua idade, usa um bequezinho, dá uns beijinhos na boca,
vai ter primeira relação sexual, é disso que você está precisando. Não, esse negócio de ficar orando, jejuando, você está nisso aí. Não, vai aproveitar. Vê como pensa que não, o menino sumiu da igreja. E começou a ir para a festinha, a usar uns beckzinhos, né? E o trem começou a desandar, e a gente foi atrás, falou assim, e aí meu filho, o que aconteceu? Não, o psicólogo falou que isso aí era bom para mim. Então não vai num terapeuta que não seja cristão. É sério o que eu estou te dizendo. Se você for num terapeuta com problema de casamento e ele não for cristão, ele vai falar para você assim, deixa disso. Embora não é isso que a terapia devia fazer, né? A terapia, ela faz o seguinte, ela pega o seu problema e remoe, ela não te dá soluções. Isso não é terapia, soluções não é terapia. Você não vai no terapeuta só para ele falar para você assim, deixa de fazer isso e faz isso. Não é isso. O terapeuta vai pegar o seu problema e remoer ele com você, porque expor o seu problema, falar do seu problema é que te liberta. Isso é terapia, mas não é sempre que um terapeuta super profissional consegue caminhar dentro dessa área. Se você procurar um terapeuta mundano, com problema no seu casamento, ele vai falar assim, larga, está cheio de homem aí, é mais bonito que o seu. Você casou com esse pobre? Não, rumo rico agora. Você está doido? Vida segue, você não tem que sofrer, o importante é você ser feliz. Então, cuida da sua alma, é claro. Peça a direção do Senhor. Se você não conseguiu sozinho, através da oração, do confiar em Deus, do esperar em Deus, procure uma ajuda, e essa ajuda que ela seja cristã. Cristã. Aí você precisa de uma indicação, aí o pastor pode te indicar. O pastor pode falar, ó, fulano de tal é crente, procure ele, vai dar certo. Se a gente não consegue cuidar da nossa alma sozinho, graças a Deus tem ajuda para isso. E se a ajuda terapêutica não funcionar, vai para o fluoxetina, procura o psiquiatra e toma um remedinho para se controlar. Mas cuida da sua alma. Não adianta, o corpo está bem, se a alma não estiver bem. O que adianta você ser linda, maravilhosa, e a sua alma está doente, o seu semblante vai estar descaído, você não vai ter forças para servir a Deus. O que adianta você ser lindo e maravilhoso, mas o seu interior está depressivo, está abatido, você está pensando em desanimar. O que adianta você andar bem vestido, o que adianta você comer bem, se a sua alma estiver doente? Mas embora eu tenha falado muito desses assuntos, não posso perder mais muito tempo, o ponto mais importante, e o ser humano é integrado, as três áreas têm que estar bem, mas o ponto que eu mais quero chamar a sua atenção, prometo não falar muito sobre o assunto, mas que você entenda que para nós, nos nossos dias, é o mais importante, é a parte espiritual. Você é constituído por corpo, você é constituído por alma e você é constituído por espírito. O que é o espírito? É a parte que te comunica, que te testifica a respeito de Deus. Existe algo em nós que nos testifica, que nos comunica com o nosso Pai, com o nosso Criador. Essa parte é chamada de espírito. Sem dúvidas, a parte mais importante. Sabe por quê? Porque ela é semi-eterna. Ela tem um momento onde ela passa a existir, que é no momento da concepção. Teologicamente, no dia que o espermatozoide do seu pai encontrou o óvulo da sua mãe, naquelas primeiras horas de fecundação, você se torna um ser, e naquele momento ali, Deus já te dá um espírito. Por isso que aborto é pecado, porque naquela geração ali, Deus dá um espírito, ele passa a existir ali. Ele não existia antes, tá? Ele não existia antes, ele passa a existir ali, chama criação imediata. Deus deu poder e autoridade ao homem de gerar outros homens.
Diferente da criação dos anjos, onde todos existiram de uma mesma maneira. Diferente da criação dos animais e das plantas, que foram criados pelo poder do haja. O ser humano está em constante multiplicação, e esse dom divino foi concedido ao ser humano. Naquele momento da fecundação, nasce, é gerado um ser. Algumas teologias do passado ensinavam que o espírito estava pronto, e na hora que ia nascer a criança, no momento do nascimento e não da fecundação, Deus mandava esse espírito. Tem muito crente que acredita nessa doutrina. A gente vê muito quando alguém morre, né? Aí vamos supor, Deus livre e guarde, o Maurício morre, aí vai o irmão da igreja e fala assim, voltou para casa. O voltou para casa é uma ideia daquela teologia que era ensinada no passado, que Deus tinha um espírito pronto e que esse espírito estava voltando para casa. Essa ideia ela é errônea, tá? Porque se a gente tivesse mesmo voltando para casa na hora que morresse, nós teríamos lembranças anteriores disso. E nós não temos, e não teremos. Teremos a partir do nascimento. Seremos julgados pelas nossas ações depois disso, não antes disso. Então ela tem um momento onde ela passa a existir, que é na fecundação, e ela não tem um fim. Seu corpo morre, o seu espírito volta para Deus. Eu falei no começo, troquei as palavras, né? Não tem destino para a alma que fica vagando por aí. O espírito volta para Deus. Entende isso? Seu corpo tem data para acabar, tem data de validade, 80 anos. Depois de 80 anos, a própria Bíblia diz que você está aqui sobrando. Já deu. Nem tinha que estar aqui mais, mas você vai estar aqui sobrando. Agora, o seu espírito, este é eterno. Ô, irmãos, como que nós cuidamos de uma coisa passageira, terrena, e não cuidamos de uma coisa que é eterna? Do que adianta malhar na academia, fazer terapia e não cuidar do nosso espírito? Eu diria para você que no atual momento que nós vivemos, as outras duas áreas têm as suas preocupações e a espiritual está ficando de lado. Nós temos tempo para cuidar do nosso corpo, nós temos tempo para cuidar da nossa alma. Nós vamos para as viagens, a hotéis fazenda, nós viajamos para a praia, nós vamos para a roça, tiramos o nosso tempo de descanso. Deixa eu te falar uma coisa, se não cuidar também do espiritual, vai dar errado. O espiritual tem que estar bem. Não pode ser só comida para encher a pança. Não pode ser só exercício para malhar, não pode ser só descanso para ajudar a alma, tem que ter preocupações com a parte espiritual. E se para fortalecer seu corpo se alimenta direito, você vai na academia, se para cuidar da sua alma você vai no terapeuta, para cuidar do seu espírito você precisa estar na igreja, você precisa orar. Você precisa fazer um jejum de vez em quando. Você tem que ter preocupações relacionadas à sua vida espiritual. Pelo amor de Deus, não viva como se a sua vida espiritual não existisse. Nós estamos vivendo preocupados com academia, com terapia, estamos esquecendo do espírito, do renovo espiritual, do fortalecimento espiritual, da parte que precisa estar bem com Deus. Em nome de Jesus, seja equilibrado. Cuida do seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Cuida da sua alma, descansa quando você tiver que descansar. Mas pelo amor de Deus, vamos parar de fugir dos nossos compromissos espirituais. Está clamando no nosso tempo, é veemente no nosso meio. Como que nós estamos deixando o lado espiritual para trás, em segundo plano, como que se ele não fosse importante? Deixa eu te falar, é o mais importante, porque ele é eterno. Ou ele volta para Deus, ou ele vai para o inferno. Que adianta ir para o inferno malhado, bombado? O que adianta ir para o inferno com a mente tranquila, descansada, estou em paz comigo mesmo e vou para o inferno?
Não adianta, meu irmão. Nós precisamos ser equilibrados. Os nossos irmãos do passado erraram, porque diziam assim: cuida do seu espírito e abandona o seu corpo e a sua alma. Hoje nós vivemos num tempo melhor e podemos dizer: cuide dos três. E não falhe no cuidado com o espiritual. Não falha. Por quê, irmãos? Por que a gente tem tempo para passear? Por que a gente tem tempo para se divertir? Por que a gente tem tempo para sentar na pracinha? Mas na hora que a gente fala que vai dedicar um tempo para Deus, parece que tudo é difícil. Parece que tudo conspira contra. Por que nós pagamos para ir na academia e não vamos? Mas na hora de ajudar com alguma coisa na igreja, nós somos miseráveis. Como é que você compra uma bicicleta de 30 mil reais? E se os jovens precisar vender ali um tropeiro, você finge que não está vendo para não ajudar. Poxa vida, irmãos. O espiritual é importante. Por quê? Porque quando fala que é um churrasco, nós somos mais animados do que se falar que é oração. Por que se a gente marca um almoço em algum lugar, nós estamos dispostos a ir, mas se falar que a gente vai para um lugar para orar, não aparece ninguém? Por que os cultos de comunhão em outras igrejas estão cheios e os cultos de oração acabaram? Irmãos, nós temos que equilibrar esse negócio aí. Você está reclamando às vezes da sua casa, da sua família, do seu parente, mas que dia você está trabalhando o espiritual na sua casa? Que dia você está orando pelos seus filhos, orando pelo seu marido, buscando Deus na sua vida, chamando pelo Senhor no seu coração? Não adianta, você está bonito, você está bem cuidado, você está vestindo bem, você está em paz consigo mesmo, mas o seu espiritual está um fracasso. Consegue sentir Deus nem dentro da igreja, a parte que te comunica com Ele, nem na casa dele você está conseguindo ligar, nem durante o louvor, nem durante a adoração, palavra nenhuma fala com você, mas te chamar para algo do mundo, você está disposto, você está animado, você está querendo tudo. Que isso, irmãos? Nós vamos morrer espiritualmente? É tudo que o diabo quer. Sabe o que o diabo quer? Cuida do seu corpo. Cuida da sua alma, abandona seu espírito. Esse negócio de igreja, para que isso? Vai nessa, irmão. Vai nessa aí que o resto é passageiro e seu espírito é eterno. É eterno. Tá? Não existe aniquilação de espírito. Sabe por que o diabo não será destruído? O diabo não vai ser destruído. Não tem jeito de destruir o diabo. O diabo é espírito. Assim como Deus é espírito, assim como o ser humano é espírito. Então o máximo que dá para fazer com o diabo é lançar no lago de fogo. Porque se tivesse como destruir um espírito, seria possível destruir Deus. Não tem como aniquilar o espírito. E igual do diabo, o seu também é eterno. Ou o seu espírito vai ficar eternamente com Deus, nas regiões celestiais, ou o seu espírito vai ficar eternamente no inferno e depois no lago de fogo. Você escolhe o destino do seu espírito. Eu disse no início dessa mensagem que o seu corpo é só uma carcaça. Sabe por quê? Porque o seu espírito é eterno. O que é eterno em você é o seu lado espiritual. Isso em você é eterno. Isso aqui é só uma carcaça. Vai acabar. Cuida do seu espírito, não? Deixa do jeito que está. Fica nessa frieza aí, culpando os irmãos da igreja, culpando a igreja, culpando quem se desviou, culpando não sei o que. É tudo que o diabo quer, é isso mesmo. Enfraquece o seu espírito. Não tem outro jeito de fortalecer o espírito que não seja orando, jejuando, lendo a Bíblia e vindo na igreja. Não tem outro jeito. Você fortalece o espírito, é assim. Porque se você não vir na igreja, não tem uma palavra dessa aí para te acordar de vez em quando. Ah, mas a igreja é cheia de problema. Ah, mas eu não gosto não que os irmãos falam que um irmão faz aquilo que eu não gosto. Vai nessa aí. Deixa o seu espírito esfriar. E você vai ver para onde é que ele vai. Isso é fala do diabo para te afastar. Nós precisamos disso aqui, meu irmão.
Por isso que o diabo luta tanto contra a igreja, porque isso aqui para nós é necessidade. Equilibra esse negócio aí, porque igual você precisa de academia, você precisa de cuidar do seu espírito também. Você vai embora, está com fome já, você vai comer alguma coisa, você vai passar em algum lugar, você já fez alguma coisa no almoço, você vai comer agora de tarde, você está com fome, não está? Seu espírito também precisa ser alimentado. Não cuide só da sua carne, cuide do seu espírito, em nome de Jesus. Vamos equilibrar esses negócios, irmãos. Vamos comunicar em nós aquilo que é de Deus. Rasgue o seu coração nessa noite, ainda dá tempo. Sinta Deus nessa noite, ainda dá tempo. Abre a sua alma ao Senhor, ainda dá tempo. Deixe o Espírito Santo de Deus renovar você nessa noite. Nós precisamos, irmãos, daquilo que é espiritual. E eu não estou dizendo para você que é só ser espírito. Muito pelo contrário. Eu comecei dizendo que você tinha que cuidar do seu corpo. Eu afirmei para você, precisa de ajuda, procura terapia. Faça isso. Faça de maneira certa, mas faça isso. O que nós não podemos deixar de fazer é apagar o nosso espírito. Sabe qual é o conselho de Paulo à igreja? Não extingais a chama do espírito. Não deixe o seu espírito apagar. Olha que lindo. Como há coisas maravilhosas, como eu citei aqui, tanto na criação. Olha que coisa maravilhosa. Não foi no poder do haja. Deus veio fazer a parte física com as suas próprias mãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus soprou a alma dentro de nós. Deus soprou o Espírito em nossas narinas. Isso é maravilhoso. Assim também como é maravilhoso ter algo em nós que nos comunica com o nosso Criador. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Tem algo em você que clama por Deus. Tem algo dentro de você que clama pelo seu Criador. Tem algo dentro de você que chora para alcançar o coração do Pai. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia vai cantar aqui, mais uma vez, deixa o seu rio passar em minha vida. Deixa o rio do Senhor passar na sua vida nessa noite. Deixa o rio do Senhor fortalecer o seu espírito aqui nessa noite. Não, irmãos, nós não podemos ficar nessa aí, terrenos como nós estamos. Oh, irmãos, nós somos tão terrenos. Nós estamos tão fixados em coisas que são passageiras. Nós investimos tanto em coisas que hoje são e amanhã não são mais. Valem a pena, cada uma delas vale a pena, eu sei que vale. Descansa, gaste com terapia, vá na academia, faça exercício físico, tem nada contra isso. Muito pelo contrário, a Bíblia nos manda fazer esse tipo de coisa. O que nós não podemos fazer, irmãos, é ficar nessa frieza espiritual, é ficar nesse desânimo. Se o seu problema não é espírito, é alma, Deus quer restaurar a sua alma nessa noite. Agora, se o seu problema é corpo, amanhã você começa a cuidar dele. Mas se for alma ou espírito, hoje Deus tem remédio para nós. Sabe qual é o remédio? Mergulhe nas águas do Senhor. Deixe o rio do Espírito Santo fluir no seu coração. Feche seus olhos, abre o seu coração para Deus. Deixa o Espírito Santo fluir em você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do teu imenso amor. através do seu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do seu imenso amor. Através
o seu Filho, tenho livre acesso a ti, que Ele fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o rio, deixa o teu rio. Passa em nossas vidas nessa noite, Senhor. Sara nossas feridas nessa noite, Deus. Vem curar, Senhor. Vem sarar. Vem restaurar, Senhor. Nos leva para a Tua presença nessa noite, Pai. Livra-nos, ó Deus, dos pecados, das cadeias que nos prendem. Aleluia. Toca em minha alma, faz em mim o seu querer. Deixa o teu rio. Deixa o rio do Senhor passar na sua vida nessa noite, meu irmão. Ele quer sarar suas feridas, Ele quer curar suas dores, Ele quer te libertar nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Talvez o seu espírito está apagado, está frio. Talvez as suas preocupações tenham sido com as coisas desse mundo, desse tempo. Deus nessa noite nos desperta a cuidar daquilo que é eterno, a cuidar daquilo que não acaba, a fortalecer o nosso espírito na presença dEle. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha em nossas vidas nessa noite, trabalha em nossos corações, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Das minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Aplauda Ele, meu irmão. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se assente só por um momento. São rápidos os nossos avisos. Amém? Quero lembrar os irmãos, terça-feira nós temos discipulado, né? Nosso culto de estudo bíblico aqui na igreja, às 19 horas. Amém? Estamos falando sobre cartas paulinas. Terminamos Filipenses. Terminei Filipenses, apaixonado por Filipenses. Para mim foi a melhor carta até agora, né? Então, terça-feira nós vamos iniciar Filipenses, Colossenses, né? Então, venha participar. Tenho certeza que algo será agregado aí ao seu conhecimento, em nome de Jesus. Quinta-feira, nosso culto de quinta, às 19h30, é o que nós chamamos de culto oficial também. Venha participar na quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Sábado, a partir das 8 horas da manhã, os teens estarão lá no sítio da Isami. Leve seu filho, mande seu filho, envie seu filho, não deixe de participar. Tenho certeza que vai ser bênção aí na vida deles. Vamos fazer um momento ali de descontração com eles, né? Uma oportunidade de estar juntos. O Cícero pede para que, se mais algum pai puder ir ficar para nos ajudar, a sua ajuda ela é muito importante, super bem-vinda. Amém? Só ficar lá de olho nos meninos mesmo, nada demais. Você vai ficar lá na roça, lá tranquilo, debaixo de uma árvore, só olhando os meninos, né? Joaquina vai cozinhar lá, comendo a comidinha da Joaquina, vai ser uma bênção na sua vida também. Então participe aí com o pessoal, em nome de Jesus, amém? Domingo pela manhã, temos Escola Bíblica Dominical, estamos quase finalizando a revista sobre a carreira que nos está proposta, né? E tem sido uma bênção também. Venha participar da Escola Bíblica, amém? E domingo, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus, lembrando que é ceia do Senhor, amém? Acabou julho já, domingo que vem é 3/8, então tem ceia do Senhor no próximo domingo. Nós servimos ceia aos irmãos que vêm pela manhã, né? Mas o culto de ceia é às 18 horas, em nome de Jesus, amém? Ontem tivemos Projeto Dorcas lá no Cantinho do Café. Sexta-feira tivemos também culto de homens aqui na igreja. Pastor Everton trouxe para a gente uma palavra abençoada, 4 conselhos aos homens, né? Foi uma bênção mesmo, muito bom poder receber um amigo de longa data aqui na igreja. Sempre foi um desejo trazer ele aqui, ter ele aqui e estreitar também relacionamento, né? Visto que o irmão está tão perto, está aqui em Moema. E foi uma bênção, nos abençoou muito.
em nome de Jesus. Vai falar alguma coisa? Vai. Aqui, ó. Irmãos, graças e paz, amém? Irmãos, no final do culto, nós da equipe Teens estaremos vendendo um tropeiro para custear o evento com os Teens sábado, amém? Se você pode, nos ajude comprando, e toda a renda, tanto do tropeiro quanto das últimas coisas que a gente vendeu, será destinada para o evento com os Teens. Irmãos, eu quero também reforçar com os pais aqui,